vamos tirar isto, para não ver isto. Então, desigualdade triangular. E depois começamos ao teste. Eu peço desculpa que eu vou ter que... Bom, vamos fazer aqui. Desigualdade triangular. É uma coisa que normalmente é vista em R, A mais B inferior ou igual ao módulo de A mais módulo de B, mas é uma coisa que vocês pensarem em termos de vetores. Temos aqui um vetor A e temos aqui um vetor B. Logo, este vetor é o vetor A mais B. E o que é que esta desigualdade ela diz? Ela diz simplesmente que a soma, ou seja, o comprimento do vetor A mais B, ele é mais pequeno do que o comprimento A mais o comprimento B. Logo, Carolina, tu vês aqui, penso que isto é imediato, ou seja, não é preciso demonstrar nada. Isto é dizer que o caminho mais curto entre este ponto aqui e este ponto aqui, ou seja, vamos chamar este, por exemplo, este ponto, vamos chamá-lo grande A, e este ponto, vamos chamá-lo grande B. O caminho mais curto de grande A a grande B é dado pelo vetor, pela linha, pelo segmento A mais B. Se tu fores por A e fores até C, ou se fizeres AC mais CB, vais ter um comprimento que é maior. E acontece que isto é válido, qualquer seja A, B, pertencente a Rn, onde A é simplesmente a distância euclidiana em Rn. O que é a distância euclidiana? É uma coisa que vocês conhecem, é raiz quadrada de soma I igual a 1 a n xi, ou neste caso AI, as componentes do vetor AI ao quadrado. Bom, isto normalmente deveria ter sido abordado em algo. Se não foi, isto será eventualmente abordado em, como é que se chama-se? Análise 2. Depois há outra desigualdade que é também falada, que é a desigualdade, que é esta soma do integral de f é mais pequena do que o integral, ou seja, a norma do integral de f, o módulo do integral de f é mais pequeno do que o integral do módulo. E visto assim, parece que é uma desigualdade completamente diferente. Só que este integral, eu daqui não tenho cores porque ainda não formatei o meu quadro, este integral pode ser lido como soma. Logo, o que eu estou a dizer aqui é que o módulo de uma soma é mais pequeno do que a soma dos módulos, que é a desigualdade triangular. O módulo de uma soma é mais pequeno do que a soma dos módulos. Logo, uma vez que vocês meditam um bocadinho sobre isto, nunca mais vão esquecer da desigualdade triangular, deste desenho. E quer seja a desigualdade triangular em R, não? Com n igual a 1, ou n superior ou igual a 2, quer seja a desigualdade triangular para um integral. Porque o integral, vocês viram, é uma soma de elementos infinitesimais que vai dar uma área. Logo, aqui eu vou interromper um instante o compartilhamento, porque eu preciso de formatar o meu quadro, senão eu não consigo mudar cores e coisas assim, e é uma seca. Professor, Diz. mas isso da... Aliás, eu tenho uma questão sobre as... Não quero atrasar muito, acho que é rápido. É uma questão sobre domínios e derivadas. Quando temos uma função integranda, por exemplo, 1 sobre t ao quadrado, dentro do integral de menos 1 a x, qual é que vai ser o domínio? O x tem que ser maior que 0, né? E o t? Não, se tens 1 sobre t ao quadrado, o x tem que ser diferente de 0. Logo, ou seja, tens isto de 1 de dt sobre t ao quadrado, tu queres que o intervalo i, o intervalo de integração, esteja incluindo em r excepto 0. Sim, isto é a minha notação matemática. R excepto 0. Logo, tu percebes que o intervalo i, ele pode estar ou aqui,
Oli. Consoante, imaginamos que, por exemplo, o teu intervalo de integração seja uma cena assim, x0 dx, consoante o sítio onde está o x0, se estiver deste lado, ou se estiver deste lado, isso vai permitir-te escolher uma opção ou outra. Pronto. Por exemplo, se o x0 for menos 1. Por exemplo, se o x0 for menos 1, estás à esquerda. Se for mais 3, estás à direita. Mas bom, agora nós vamos passar à resolução em si. Logo, eu estou a fazer aqui o teste de melhoria de 7 de janeiro de 2019 e obviamente, isto é a melhoria do primeiro teste. Logo, vamos voltar a dar uma vista de olhos, um panorama à primeira parte da matéria, que acho que convém. Porque a última parte dos integrais já passamos algum tempo sobre ela. Ora bem, então, vamos começar aqui e começamos logo com uma pergunta, um bocadinho como nós vimos ontem, ou seja, de um conjunto que é definido a partir de uma sucessão. E aqui temos várias perguntas relativas às noções topológicas sobre este conjunto. Logo, o que é a diferença? Bom, estou a assumir que as pessoas assistiram à última sessão. Qual é a diferença entre esta sucessão, este conjunto e a sucessão que nós vimos ontem? É que, se eu chamar esta sucessão xn, por causa, obviamente, daqui do menos 1 elevado a n, esta sucessão vai ter duas expressões diferentes consoante a paridade do n, ou seja, quando o n é par, vamos ter n ao quadrado mais 1, e o limite, desculpa, é 2n ao quadrado. 2n ao quadrado mais 1, e o limite, quando o n tende para mais infinito, vai ser, obviamente, 1, e quando x2n mais 1, ou seja, quando o n é ímpar, ou seja, no caso 2n mais 1, vamos ter a mesma coisa, só que com 1 menos 1 em frente. E 2n mais 1 em vez de 2n. Isso não muda rigorosamente nada ao limite, ou seja, por além do sinal, obviamente. Logo, isto é uma situação semelhante à situação do contradomínio de uma sucessão. Aliás, isto é o contradomínio de uma sucessão, mas não é uma sucessão convergente, é uma sucessão que tem dois limites, dois sublimites. Logo, nós temos de ter em conta isso. E se nós tivermos em conta isso, é evidente que a primeira resposta, a primeira alternativa que é dada, é a resposta correta. Porque este ponto e este ponto são limites de pontos do conjunto e, sendo que o resto dos pontos do conjunto são pontos isolados, é uma das características dos contradomínios de sucessões, só há dois pontos de acumulação, que vão ser os sublimites. Por exemplo, nesta questão de o exterior da A, como é que nós poderíamos aqui excluir que o exterior da A é fechado? Isto é mais uma vez, isto é uma coisa que a gente encontrou, do qual nas outras resoluções eu já falei, o exterior é aberto. Ou seja, porque é que isto é falso? Isto é falso porque há aquela relação, por exemplo, que é R, que é igual ao interior da A, união a fronteira da A, união o exterior da A. E o que se passa aqui é que o interior deste conjunto, como é o contradomínio de sucessão, vai ser vazio, e a fronteira vai ser o quê? Vai ser o conjunto e união os seus pontos de acumulação. Logo, claramente, o exterior é aberto. Aliás, o exterior é o interior do complementar do conjunto. Bom, a fronteira, os pontos de acumulação são iguais à fronteira? Mais uma vez, não, porque a fronteira, e a razão é que há aquela definição, aquele resultado que nos diz que os pontos de acumulação são a aderência do conjunto menos os pontos isolados. E o que acontece é que aqui os pontos isolados, no caso do contradomínio de uma sucessão, são iguais ao próprio conjunto. Logo aqui, mais uma vez, estamos na situação quando o interior é vazio. Este conjunto, a aderência, é
igual à fronteira. Logo é A união mais ou menos 1. Logo não pode ser igual à fronteira aqui. Porque estamos a retirar os pontos isolados, ou seja, estamos a retirar esta parcela da fronteira. Não sei se fui muito claro. A é igual à fronteira? Bom, obviamente não. Porque a fronteira contém os pontos de acumulação. Logo não pode ser igual. Logo, isto é uma pergunta essencialmente de teórica. Tem que saber lidar com um conjunto construído a partir de uma sucessão. Considera a sucessão blá blá blá, podemos afirmar que, bom, quando eu vejo uma coisa destas, uma sucessão escrita assim, o meu olhar escrutador diz logo, mas isto está mal escrito. Isto devia estar escrito assim. O logaritmo de n mais 1 sobre n. Ou seja, isto é 2n de logaritmo de 1 mais 1 sobre n. E porquê que eu tenho esse reflexo? Porque, obviamente, quando eu escrevo as coisas assim, percebe-se logo que isto vai ter um limite de 2. Mas este é um reflexo que devia ser natural, porque aqui temos uma diferença de logaritmo. E se a gente sabe as regras do logaritmo, sabemos que a diferença do logaritmo vai ser o logaritmo do quociente. Pronto. Bom, as outras opções são todas mais absurdas uma do que as outras. Quando a gente vê aqui este limite notável. Ou seja, estou aqui a utilizar o limite notável, logaritmo sobre x, tende para 1, quando x tende para 0. Não esqueçam que este 1, na verdade, é 1 mais 0. É a derivada do logaritmo que estamos a calcular aqui. Isto é para se lembrar dos limites notáveis. Limpar todos os desenhos. Pergunta 3. Indique qual das seguintes funções definidas em R, exceto 0, tem limite em x igual a 0. Ou seja, há só uma que tem limite. Tem limite em x igual a 0. Bom, quer dizer, aquela que tem limite em x igual a 0 é óbvia. É óbvio que vai ser esta. E vai ser esta porquê? Porque isto é a desigualdade usual, que o cosseno de 1 sobre x ao quadrado, pouco importa bem, o argumento do cosseno vai ser sempre majorado por 1. Logo isto vai ser majorado por 1/4. Que tende para 0. O módulo é positivo. Teorema dos limites em quadrados, f3 de x vai tender para 0 quando x tende para 0. Logo, a razão da minha hesitação é porque que as outras não têm limite quando qual das seguintes funções definidas em R tem limite em x igual a 0? Logo, está bem, ok. Esta não tem limite em x igual a 0. Porquê? Porque, obviamente, o limite quando x tende para 0 por valores positivos de 1 sobre x vai ser mais infinito, exponencial de menos infinito é 0. E se eu fizer o limite quando x tende para 0 por valores negativos, acontece a mesma coisa, ou seja, o menos 1 sobre x vai tender para mais infinito, só que o limite desta vez vai ser mais infinito, exponencial mais infinito. Logo, esta não dá. Esta não dá porque é função a parte inteira. E pronto, é um bocadinho chato ver porque é que não dá, porque é preciso lembrar-se, uma coisa que eu já fiz nas resoluções, aliás, que é fazer o gráfico da função parte inteira. O gráfico é uma coisa assim. Eu quando era... Vocês não gostam da função módulo? Eu quando era criança, eu odiava a função parte inteira. Era o meu módulo. É uma função que... o gráfico era uma função que eu tinha imensas dificuldades a me representar e a compreender. E até o ponto que ainda hoje tenho dificuldades.
Como é possível? Inferior ou igual a x, estritamente inferior a parte inteira de x mais 1. Porque simplesmente a parte inteira é o maior inteiro que é inferior ou igual a x. Logo, por exemplo, entre 0 e 1 é claramente 0. Entre menos 1 e 0, o maior inteiro inferior a um número entre menos 1 e 0 vai ser menos 1, etc. Bom, e quando eu faço o gráfico, é claro que esta função não tem limite em 0. Depois fica esta função. Porquê que esta função não tem limite? Isto é, mais uma vez, uma questão de ramos. Ou seja, quando o x é positivo, isto vai ser sin x sobre x. Quando o x é negativo, isto vai ser menos sin x sobre x. Logo, vai haver um ramo à direita cujo limite vai ser 1, por causa do limite mutável, sin x sobre x, que tende para 1. E o ramo à esquerda, cujo limite vai ser menos 1. Causa do mesmo limite. Bom, logo, podem chegar à resposta diretamente como eu fiz, ou podem, pouco a pouco, eliminar as hipóteses que não funcionam. Parte todos os desenhos, passamos à seguida. Recorda, eles são simpáticos, recorde que isto é a parte inteira, mas não dão definição. Com tantas ajudas que às vezes eles dão, eles aqui podiam, pelo menos, no mínimo, dar a definição da parte inteira. Enfim. Considera a função da variável real do domínio, blá, 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 definida por aquela coisa. F de x, x quadrado, logaritmo de x. Bom, definida neste domínio faz sentido, por causa do logaritmo, tem que ser R mais. B, o contradomínio. Podemos afirmar que 0 pertence à fronteira, B é limitado, B é aberto, B é fechado. Logo aqui, o objetivo é estudar qual é o contradomínio desta função. Há várias maneiras de fazer. Bom, uma das maneiras de fazer isto é, por exemplo, fazer um esboço. Daí a vantagem, um bocadinho como vimos ontem, de ser ágeis na construção dos esboços das funções. E nós podemos nos ajudar de muitas coisas para fazê-lo. O primeiro ponto aqui é perceber qual é o limite em 0 desta função. Ela não está definida em 0, mas elas têm um limite em 0. E aqui o que está por trás é o limite mutável, x, o logaritmo de x, tende para 0, quando x tende para 0 mais. Ou seja, quem ganha do logaritmo e de uma potência vai ser sempre a potência. Logo, a potência tende para 0, o que faz o logaritmo pouco importa, que tende para menos infinito, o limite vai ser 0. Isto é um limite mutável. Logo, nós sabemos que a função vai ter um limite 0 em 0. E depois o que é que acontece a esta função? Depois o que é que acontece a esta função? O logaritmo entre 0 e 1 vai ser negativo. Logo, esta função vai ter que ter valores negativos. Como é que ela vai fazer? Vai fazer assim. E porquê que vai fazer assim? Porque a seguir do valor 1, a seguir de ela ser anular, ela vai ter valores positivos. Porque o logaritmo é positivo e o x ao quadrado é positivo. O que é que me falta fazer? Falta-me olhar o limite da função é mais infinito. Porquê que eu vou olhar o limite da função é mais infinito? Que é, obviamente, mais infinito. É porque a função é crescente. X ao quadrado é crescente. O logaritmo de x é crescente. A função f vai ser crescente. Isto é suficiente para determinar qual é o contradomínio? Não é. Não é porquê? Porque nós temos aqui um mínimo. E o mínimo que vai ser, aliás, atingido. Isto vai corresponder aqui a um valor. Uma vez que eu tenho o valor do mínimo da função, o valor mínimo da função, o que é que vai ser o contradomínio? Vai ser simplesmente este valor que eu vou chamar ym até mais infinito excluído. E isto vai corresponder... Aliás, eu não preciso calcular o mínimo. B é limitado, não é. B é aberto, não é. B é fechado. 0 pertence à fronteira, obviamente que não. 0 não pertence à fronteira. Porquê que não pertence à fronteira? Porque o B é esta coisa. Xm, que é um valor negativo. Yn, que é negativo. Mais infinito.
Isto é o intervalo. Logo, 0 não pertence à fronteira. Logo, a última hipótese é que B é fechado. E vão-me dizer, mas porquê que B é fechado? Isto aqui tem uma parte aberta. Sim, tem uma parte aberta, mas é o infinito. Logo, na verdade, é como se estivesse fechado. E se tiverem dificuldades em perceber porque é que B é fechado, boa sorte. Não, porquê que boa sorte? Porque se B é fechado, isso quer dizer que o complementar de B é aberto. E se vocês olharem agora o complementar de B, o complementar de B vai ser menos infinito até Ym aberto. Ou seja, o complementar de B claramente tem dois extremos que são abertos. Ou seja, todos os pontos do complementar são pontos interiores. Mas também poderiam aqui demonstrar que o conjunto B é fechado diretamente, mostrando que é igual à sua aderência. É só mais simples mostrar que o complementar é um intervalo aberto. Mas isto aqui temos o infinito. Pronto, isto vai acabar daqui a 10 minutos. Por favor, acho que vocês conseguem ver o tempo. 5 minutos antes, avisam-me. Pergunta 5. Seja f definida por esta coisinha asquerosa, que é 1 mais 2x ao quadrado. Isto é uma função que não interessa. Seja y positivo. Indique quais das seguintes vizinhanças de V verifique para todo o epsilon considerado isto. Bom, isto é daquelas perguntas que vocês olham para aquilo e dizem, pá, isto é complicado. Mas não é complicado. Não é complicado porque f de x menos f de 0 em módulo é uma coisa que é fácil de calcular neste exemplo. Isto vai ser o quê? Vai ser 1 mais 2x quadrado, que é o f de x, menos o f de 0. E o f de 0 vale 1, menos 1. Logo, isto é o quê? É 2x quadrado. E aquelas criaturas estão-nos pedir para determinar uma vizinhança de x, tal que 2x ao quadrado é inferior a epsilon ao quadrado. E isto é o quê? É simplesmente módulo de x inferior a, a epsilon sobre a raiz 2. O que é que eu fiz aqui? Porque é que eu passei aqui tão rápido? Eu fiz assim, x quadrado inferior a epsilon sobre 2, assim, e depois apliquei a raiz. E como eu sei aplicar a raiz, eu não me esqueço que isto vai ser equivalente a módulo de x inferior a módulo de epsilon. Mas epsilon é positivo. Ou posso fazer assim, epsilon. E depois, esqueci-me aqui, também há um raiz 2 aqui por baixo. Fica o raiz 2. E este intervalo, como eu acho que falei um bocadinho disso ontem, do que era da vantagem do módulo para mostrar que as funções são limitadas, isto, o que é que me dá? Dá-me que x pertence ao intervalo menos epsilon sobre raiz 2, epsilon sobre raiz 2. Ou seja, são tão maus. Estão a ver? Isto só para complicar, em vez de deixar a coisa natural 1 sobre raiz 2, eles simplificam pondo o raiz 2 sobre 2. Bom, está bem. A gente sabe isso por causa do cosseno pi sobre 4, etc. Mas é mesmo só para chatear. Só para chatear. Bom, as outras, obviamente, não. Logo, isto tudo para dizer o quê? Isto é do tipo de exercício que parece um exercício teórico complicado, mas que é simplesmente resolver uma desigualdade. Olham que isto é simplesmente resolver esta desigualdade. Resolver em ordem a quê? Resolver em ordem a x. Pronto. Vamos aqui ver. Determine o limite das seguintes soluções. Eu acho que eu já devo ter resolvido isso. Não sei. Isto depois, as soluções, estas funções, elas são todas parecidas. Às vezes tenho a impressão de vos já fiz isto. Bom, esta... e, por acaso, é uma coisa que eu vou abordar num vídeo, como eu disse, independente, sobre
análise 2 e como é que a análise 1 se enquadra em análise 2. E vai ser um vídeo interessante para o exame também, porque eu vou voltar a falar de certos conceitos. A atitude que nós temos em análise 1, enquanto filosofia de ensino do conceito de limite, eu acho que não é muito boa. Pronto, cada um tem as suas opiniões e eu vou elaborar um bocadinho sobre isso. Sobre N. Obviamente que eu passo um sobre N por baixo. Obviamente que eu passo um sobre N por baixo, porque isto vai usar este limite mutável. Logo, o que é que me falta aqui para ter a papinha toda feita? É acrescentar aqui um 3. Um 3 em cima. Logo, o limite vai ser 3. Por causa disto. Porquê que eu tenho este reflexo? Da mesma forma que no outro exercício anterior, porque quando eu tinha 2n logaritmo de n mais 1 menos logaritmo de n, porquê que eu tive o reflexo de fatorizar? Aqui eu fatorizei por n. E aqui eu não fatorizei, mas eu juntei estes dois termos de forma a ficar com um produto. Porque é mais fácil lidar com produtos a nível das ferramentas aritméticas do que com somas. É simplesmente isso. E o que está também um bocadinho por trás destas coisas são coisas que eu falei naquele vídeo completamente doido sobre a fórmula de Stirling. É que o que está aqui por trás é a noção de equivalente. E os equivalentes percebem-se bem com produtos, não com somas. Bom, resumindo, o limite é 3. Qual é o truque? Lembrar-se do caso mutável sobre a x. E eu estou atento às horas. Depois, este é tipicamente o tipo de exercício que parece um comboio a dividir por outro comboio. Parece uma cena complicada, mas não é uma cena complicada. Porquê? Porque a gente percebe que aqui tem um n, o n cresce mais lentamente do que o n ao quadrado. E aqui temos um arco tangente, mas o arco tangente vai ter um limite de π sobre 2. E depois aqui temos uma potência e aqui temos um logaritmo. E como já disse ao início do exercício, quem ganha é a potência. E vai ser uma potência como? Vai ser uma potência 2n ao quadrado, porque eu estou aqui na raiz. Logo, aqui, simplesmente com esta observação, que a potência que ganha em cima é n ao quadrado e que o limite vai ser π sobre 2 vezes n ao quadrado, e que em baixo a potência que ganha é raiz de 4n ao quadrado, ou seja, 2n ao quadrado, isto vai tender para π sobre 4. π sobre 4 visto como n ao quadrado vezes π sobre 4 sobre raiz de 4n ao quadrado. N ao quadrado sobre π sobre 2. E quando simplifica, se não fiz erros, é na quarta. O n ao quadrado corta, o raiz de 4 é 2, π sobre 2 dá π sobre 4. Como é que isso se justifica? 3 minutos. Justifica-se pondo em evidência os termos de maior grau, ou seja, em cima vou pôr em evidência n ao quadrado, vou ficar com o arco tangente de n mais 1 sobre n que vai tender para 0, logo esta cena vai tender para π sobre 2, e depois em baixo vou fazer a mesma coisa, vou pôr em evidência o 4n ao quadrado, vou tirá-lo da raiz, vai ficar 2n ao quadrado, raiz do quê? Raiz de 1 mais aqui uma coisa que é n elevado à quinta mais 1 sobre 4n à quarta. Bom, e aqui eu acho que é legítimo para um aluno de análise 1 dizer, meus amigos, n mais infinito, isto tende para 0 e é um limite mutável, porque o logaritmo perde em relação à potência quarta, mas com professores mais exigentes, eles vão querer que vocês ponham em evidência o n à quinta, ou seja, fatorizam aqui dentro por n à quinta, isto vai ficar 5 logaritmo de n mais logaritmo de 1 mais 1 sobre n à quinta. Aqui pus em evidência o n à quinta e depois utilizei aquela regra, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, a dividir por 4n à quarta. Esta cena tende para 0, esta cena tende para o infinito como logaritmo, e eu sei que o logaritmo de n sobre n tende para 0 é mais infinito. Aliás, este limite é exatamente o mesmo que a gente viu acima, mas escrito de forma diferente. Pronto. Eu aqui, infelizmente, o tempo está... eu não sei porque que bom, para já vou